O Mundial de Clubes está batendo na porta e o Manchester City, que obviamente deveria ser o favoritaço, está chegando mal pro Mundial. O que é mal pro Manchester City não é a mesma coisa que é mal para outros clubes, mas o fato é que eles vinham aí de 3 empates e uma derrota na Premier League, e aí venceram o Luton Town, que é nada menos do que obrigação, porque o Luton Town é realmente um time muito mais fraco, né? E agora, no final de semana, acabaram abrindo 2 a 0 contra o Crystal Palace e tomaram um empate já no finalzinho. Isso se você calculou certinho, daí uma vitória em 6 jogos pro City, que quando começou a temporada era obviamente favoritaço para vencer a Premier League, e agora as coisas estão ficando um pouquinho complicadas. Eles já estão aí ficando a 5 pontos do Arsenal na tabela de classificação, né, a 4 pontos de Liverpool e Aston Villa, um momento de bastante instabilidade. Eu vi alguns torcedores do Manchester City muito putos, e é curioso porque, beleza, eles estão sem o Kevin De Bruyne, mas a gente sempre elogiou a capacidade do Manchester City de ter um banco que vinha e resolvia, né, como era o caso, por exemplo, do Julian Álvares resolvendo no lugar do Kevin De Bruyne. As zagas laterais do City sempre tiveram muitas opções pro Guardiola revezar por ali, e agora tudo bem que eles estão também em alguns jogos sem o Haaland, que tá com uma pequena lesão, mas também a gente não imaginava que eles fossem passar por um momento tão complicado. Como eu falei, né, é uma fase ruim pro City, porque assim, venceram 2 jogos na Champions nesse período, é apenas uma derrota em 6 partidas, mas pra um time que deveria ser um colosso brigar pelo título, obviamente é muito pouco, é uma fase complicada. Portanto, eu acho que se chegar a City e Fluminense na final, o Fluminense não poderia ter mais sorte, digamos assim, de enfrentar o City no momento menos bom deles nos últimos anos, eu diria, né? No momento de mais dúvidas ali, de mais tropeços e tal. E eu queria saber do Yuri o que ele acha dessa situação. Só fazendo uma recapitulação do Mundial de Clubes bem rapidamente, tá? O Al Ittihad, que eu pensei que fosse talvez eliminar o Fluminense, acabou caindo nas quartas de final pro Al Ahly, exatamente o time aí do Benzema, do Kanté, Romarinho, Fabinho, entre outros, acabou caindo mais cedo, né? Mostrando aí que não é só sair contratando craques que as coisas estão resolvidas. O Benzema perdeu um pênalti nesse jogo, depois fez um de bola rolando, né? No finalzinho, mas o Al Ahly venceu por 3 a 1. O Al Ahly vai enfrentar aí o nosso querido time do Fluminense. Nós teremos aí o Manchester City enfrentando o Urawa Reds. O Urawa Reds é um time que eliminou o León do México por 1 a 0 num jogo que eu não vi, mas pelo que eu vi nos relatos ali, o León chegou a pressionar e tal. Então o Urawa Reds, que é esse time do Japão, me parece que não tem nenhuma chance, né? Eu acredito que o Manchester City se meter aquele time que jogou contra o Estrela Vermelha lá com lembra? O Hamilton, Calvin Phillips, o Oscar Bob lá, se meter esse aí, acho que ganha. E vai pra final contra ou Fluminense ou Al Ahly. Mas eu queria saber de ti, cara, essa fase complicada do City, tu acha que pode reverberar no Mundial? Tu acha que eles podem, de repente, dar um vexamezinho no Mundial? O que tá acontecendo com o City e como é que tu projeta esses jogos contra, provavelmente, Urawa Reds e Fluminense ou Al Ahly? Eu não vi o jogo desse final de semana contra o Crystal Palace. Eu tava assistindo outros jogos que eu acreditava que seriam mais interessantes, Tu viu né? depois que eu falei mal do Grealish, que eu falei que o Grealish era inofensivo, acho que ele marcou em 3 jogos seguidos, cara, filho da mãe, né? Contra o Tottenham, contra o Luton e agora contra o Palace. Pô, né? eu literalmente falei assim, ó, ele não fazia gol há 26 jogos. Aí eu falei assim, gente, o Grealish é inofensivo. Aí ele fez gol nos 3 jogos seguintes. Tome, você deixar de ser safado com o pobrezinho do Grealish, cara. Não fez nada de mal pra ninguém. Mas, ó, como eu disse, eu não vi o jogo contra o Palace, eu tava assistindo outros jogos. Mas, assim, poderia ter sido até pior pro Atlético, pro Manchester City, porque o Ederson poderia ter sido expulso nessa partida, né? Eu só vi a jogada, né, que ele sai do gol, derruba o atacante do Palace. E eu vi muita gente dizendo, mas o Rúben Dias estava do lado. Mas, assim, cara, é só você ter o bom senso de olhar o lance. Se o cara dribla o Ederson, era só chutar pro gol, porque o Ederson já tinha passado. E aí o Ederson acaba derrubando ele. Então, na minha opinião, o Ederson impediu um gol e deveria ter sido expulso. O juizão não quis expulsar e nem o VAR quis chamar. Ficou por isso mesmo, né? E aí depois o City abre 2 a 0 e dentro de casa ele cede o empate para o Crystal Palace nos acréscimos, né, cara? Com um pênalti ali que não me lembro agora quem foi que cometeu, se foi o Foden, não vou me lembrar, mas um pênalti bem estúpido, né, que você tenta chutar a bola, chega o cara mais rápido e você chuta o cara, é o tipo de pênalti que só, o jogador tem que dar muita bobeira pra cometer, mas enfim, cara, é um desempenho bem preocupante, sim, do Manchester City, é estranho, né, acho que de todas, cara, acho que a última vez que eu vi o Manchester City passar por uma instabilidade dessa, acho que foi na temporada 2019-2020, aquela temporada 19-20 que o City fica, sei lá, acho que uns 18, 17 pontos atrás do Liverpool no final da Premier League, aquela temporada ali tiveram alguns momentos bem estranhos. Nas últimas 3, não, né? Especialmente na temporada 20 e 21, que eles venceram a Premier League ali com tranquilidade. 21 e 22
vai até o fim com o Liverpool, mas muito mais pro mérito do Liverpool do que por bobeira do Manchester City. Na temporada passada ali eles conseguem a remontada pra cima do Arsenal. Nessa daqui tá com a cara bem esquisita mesmo. Na temporada passada, pra vocês terem uma ideia, o City ele chegou a ficar 8 pontos atrás do Arsenal, mas com um jogo a menos, né? Então na prática eram 5. Ou seja, a pontuação que ele está agora atrás do Arsenal, né? 5 pontos atrás do Arsenal, que é o líder da Premier League. Então realmente é um momento esquisito, mas mesmo com esse momento esquisito, cara, acredito eu que o City chega bem favorito pro Mundial, sem o Haaland, provavelmente, sem o De Bruyne, mas ainda assim acho que o City, porra, contra o Ural Reds é muitíssimo favorito, a não ser que o Guardiola invente, né, de escalar time reserva. Acho que o City tem tudo para passar por cima hoje, para vencer até com certa tranquilidade. E aí, com toda certeza, pelo contexto, o Fluminense tem muito mais motivos para acreditar nessa situação atual do que ele tinha antes. Porque, cara, 2 meses atrás, eu acho, a gente tava falando aqui de como o Manchester City perdeu jogadores importantes, conseguiu repor e manteve o nível. Era toda semana o Manchester City no Euroranking, e a gente aqui elogiando o trabalho dos caras, já tava cravando, não, o Manchester City já ganhou a Premier League, agora é só saber em que rodada. E de repente o time começou a desandar. Eu acho que tem motivos ali pra ele ter desandado. Eu acho que o De Bruyne tá fazendo mais falta do que nunca, o Doku se machucou e tá fazendo muita falta, que vinha sendo o cara que mais gerava jogo ali pra equipe, mais gerava chances ali, tava sendo muitíssimo perigoso. O Julian Alves deu uma quedinha de rendimento, ele não tá jogando mais tão assustadoramente bem que nem ele tava no começo da temporada. E assim, o Gundogan começou a fazer falta, né? Essa aqui é a verdade. O Gundogan era um cara que destravava muitos jogos pro Manchester City, e o Matheus Nunes e o Kovacic nem de longe estão conseguindo repor isso, né? Nem de longe estão conseguindo repor essa falta do Gundogan. E também tem a questão da defesa, né, cara? Que o Guardiola até hoje ele não acertou a defesa com o Vardiol. Ele não acertou. O Vardiol tá jogando, praticamente todas as partidas ele joga, mas ainda não encaixou. Ainda não encaixou de jeito nenhum, tanto que o City tá tomando gol todo jogo. O City que, pô, era um time super seguro, a gente sempre falava isso, tá tomando gol todo jogo, tá uma peneira. E assim, tem jogo que toma 4 gols do Chelsea, toma 3 gols do Tottenham, tomou um baile do Aston Villa, não perdeu demais porque deu sorte, enfim. Mas com tudo isso, acho ainda que são favoritos, mas com toda certeza por esses motivos o Fluminense tem mais motivos pra entrar com determinação pra tentar ali, quem sabe, atrapalhar a vida do City. Eu acho que o melhor cenário para os Fluminense seria, sabe o quê? Se o Rodri se lesionasse ou fosse expulso nesse jogo contra o Ural Reds. Se isso acontecesse, meu irmão, o Fluminense entraria empolgado para a final, porque a gente sabe que o City sem um Rodri é um time completamente diferente. Mas digamos que o Fluminense passa, tá? Vamos projetar uma final entre Fluminense e City, tu acha que é quantos por cento de favoritismo daí? Acho que é 75 a 25% no cenário atual. Igual, acho que se tivesse igual com Porto e Haaland Arsenal, tá de sacanagem. Eu acho que é. É porque assim, cara, pô, a gente tem que dar todos os méritos pro Fluminense. Mas é o Manchester City, cara. Com todos os problemas, tá mal. Inclusive, eu acho que isso me lembra o cenário de 2018. Em 2018, o Real Madrid também chegou conturbado pro Mundial. E, porra, era exatamente o mesmo assunto. O Real Madrid tá chegando mal, o Grêmio dá pra sonhar e foi lá e... Assim, o Grêmio nem ameaçou o Real Madrid naquele confronto, embora tenha sido só 1-0 lá com um gol de falta do Cristiano Ronaldo. Acho que o cenário é um pouquinho parecido. Claro que pro Fluminense é bem melhor o jeito que o City tá chegando agora do que seria se fosse o City de 6 meses atrás ou de 3 meses atrás, mas ainda assim... Tem que levar em conta, tem que levar em consideração que o City é sim favoritaço. Beleza. Guardiola contra Fernando Diniz. Já pensou se o Fernando Diniz ganha? Meu Deus. Os dinizistas iam ficar pro resto da existência do planeta Terra falando bem desse cara aí. Diga. O City pode ficar marcado, né, cara? Porque o campeão da Champions ele não perde o Mundial desde 2012. Foi o Chelsea. Que também era um estreante, né? Aliás, esse Mundial tem um fator em comum com 2012, né? Em 2012 você tinha Corinthians e Chelsea, que eram 2 times estreantes no Mundial, que tinham acabado de ganhar a primeira Libertadores e Champions. E dessa vez é a mesma coisa, 2 times que estão estreando no Mundial e que podem ali ganhar o seu Corinthians estreando no Mundial 2012? Sim, é verdade, tem... Porque esse de 2000 aí é um pouquinho difícil de lembrar, mas é verdade, tem um de 2000. Enfim,